Meus irmãos, abramos a palavra do nosso Deus, 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Faremos a leitura dos versículos de 14 a 17. Segunda Timóteo, capítulo 3, os versículos de 14 a 17. Assim diz a palavra do nosso Senhor. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós já oramos e agora nós vamos nos preparar então para a exposição da palavra do nosso Senhor. Mas como sempre fazemos, nós vamos primeiro falar com as crianças. Então as crianças que estão aqui, os pais, nós temos alguns papéis ali atrás com o Ivan, você pode pegar aí com ele. Porque as crianças participam do culto fazendo um desenho. E esse desenho, nós falamos a respeito dele no decorrer da mensagem e aplicamos esse desenho também no final. Então é importante a participação das nossas crianças no culto. Então nós temos aqui, pode colocar o desenho aqui nas telas. Nós temos aqui o que eu vou pedir para vocês. Nós estamos falando sobre a Escritura, e essa Escritura de fato é a luz para o nosso caminho. Então, logicamente não foi eu que desenhei, né? Não me arrisquei a fazer isso, mas o meu pedido para vocês é para vocês fazerem uma Bíblia, né? Faz aí um traço como se fosse uma Bíblia, e dentro dessa Bíblia vocês vão colocar esse versículo. Vocês podem fazer como eu estou sugerindo, uma lâmpada, um pé, a Bíblia, né? Ali o sol seria a luz e o caminho, que é o versículo que talvez você já conhece, Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, eu quero pedir para você fazer esse desenho, você que está em sua casa, você que está aqui com a gente, faça esse desenho. Não precisa reproduzir o que eu fiz, você pode fazer de acordo com o que você pensa a respeito desse versículo. Então, vai ficar um tempo projetado para você, somente para você lembrar. E os pais, ajudem as suas crianças a colocarem esse versículo no papel. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, ok? No final, nós vamos voltar a esse versículo, a esse desenho, e nós vamos conversar um pouquinho a respeito disso, tá bom? Então vamos lá. E nós que vamos parar para prestar atenção na mensagem também, assim como as crianças, eu quero pontuar algumas coisas com vocês, olhando um pouquinho para a história e depois voltando para o texto bíblico, porque é muito importante nós entendermos o que nós estamos lembrando nesse período de outubro. No dia 31 de outubro, nós comemoramos 503 anos da Reforma Protestante. Mas o que afinal essa reforma trouxe de valoroso para o Ocidente? O que essa reforma trouxe de valoroso para nós? Lá no tempo de Lutero, no tempo de Calvino, nós tínhamos uma igreja. E essa igreja, mais propriamente no tempo de Lutero, era a única igreja existente no Ocidente. E essa igreja era a igreja que não fazia distinção entre os católicos e os evangélicos. Todos estavam juntos nessa mesma igreja. Mas a questão é que muitos começaram a se levantar, mostrando que os seus ensinos, a doutrina ali pregada e ensinada, não condiz muito com a Escritura. E então alguns começaram a se levantar para questionar a igreja existente no Ocidente.
Mas, de uma forma com mais evidência, Lutero, ele vai, escreve 95 teses, vai para Wittenberg e coloca ali, na porta da igreja, essas 95 teses. Lutero não estava querendo romper com a igreja, Lutero queria questionar muitos dos ensinos, principalmente a venda de indulgências, o Papa sendo a autoridade final para perdoar pecados. Dentre desses pontos e outros, Lutero então fixa lá na Wittenberg essas 95 teses, a fim de trazer um debate para entender e para mostrar que não era esse o caminho que ele estava entendendo ao ler a Escritura. Lembra, naquele tempo, nem todo mundo tinha a Escritura em suas mãos. Lutero ele vai traduzir a palavra de Deus, a fim de que todos tenham essa verdade, conheçam essa verdade, a fim de que compreendam o caminho que precisam trilhar por meio dela, e não somente de acordo com a autoridade ali existente pela igreja. Então, diante disso, nós temos aí o início, o marco de uma grande transformação que começa a acontecer no Ocidente. Agora a Escritura começa a ser colocada nas mãos das pessoas. Agora a Escritura passa a ser fonte de autoridade, não apenas a igreja. E então, nós temos aquilo que nós chamamos dos 5 pilares da Reforma Protestante. Veja, esses 5 pilares, eles não foram cunhados ali por Lutero e nem por Calvino, nem por outros reformadores. Eles trabalharam esses 5 princípios, no entanto, essa sistematização só vai acontecer mais à frente, bem mais à frente, ali no século XX, que eles vão então colocar esses sendo os 5 pilares defendidos por esses reformadores na luta contra uma igreja que pregava algo que era contrário àquilo que eles estavam instruindo e ensinando. E aí nós vemos os 5 pilares, que são, o primeiro deles, o sola scriptura, ou o somente a Escritura. E isso foi um grande marco. Um marco porque as pessoas não conheciam nada da Escritura a não ser aquilo que era interpretado pela igreja. As pessoas não tinham essa facilidade de ler, entender e viver de acordo com a Escritura, mas tudo aquilo que a igreja mostrava e ensinava. Então Lutero vem e mostra que não, a Escritura ela é uma fonte de autoridade e só ela é a única que pode de fato direcionar a vida de uma pessoa. A igreja ela é usada para interpretar a Escritura para levar aqueles que têm dificuldade. Mas a igreja ela não gera a Escritura. Ela é gerada pela Escritura. E é isso que os reformadores começaram a combater. Porque naquele tempo a igreja dizia, nós que geramos a Escritura. Nós temos uma fonte de autoridade. Eles entendiam que existia, então, uma dupla autoridade, a autoridade da igreja e a autoridade da Escritura. E os reformadores se levantaram para dizer, não, a autoridade é a Escritura. A igreja, ela apenas interpreta aquilo que a Escritura diz e fala, e não o contrário disso. Por isso, somente a Escritura. Somente a Escritura. Também, nós temos solos Christus. Se a Escritura é a autoridade, Cristo é o mediador da autoridade. Cristo é aquele que é o clímax da Escritura. Cristo é de fato a revelação dessa palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Cristo é apresentado como o nosso mediador, o mediador da aliança. Cristo é essa autoridade. Como ele vai dizer, certa vez, para os religiosos, lá em João capítulo 5, 39, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então a igreja depositava
além da Escritura, ela depositava também em intermediadores, como aqueles que chegaram até ali porque galgaram méritos por conta das suas piedades. Então, essas pessoas, esses sacerdotes, esses santos, separados pela igreja, que se demonstraram pessoas autopiedosas, eles também começaram a ser os intermediadores. Então, se a pessoa quisesse ser como aquele que demonstrou tamanha piedade, ele então deveria buscar esses intermediadores. E a reforma vem falar que não. A Escritura é a autoridade e Jesus é a autoridade. E somente através de Cristo nós temos um intercessor diante do Pai. Ninguém intercede por nós a não ser Cristo Jesus. Solos Cristos. Depois a reforma vem também para combater a respeito da graça. Sola gratia. A igreja romana entendia a graça como um elemento que ajudava na caminhada da pessoa. Mas ela ia mais. Ela diz, olha, essa graça pode ser perdida ao longo do caminho. Então vocês precisam praticar alguns rituais religiosos. Vocês precisam fazer algumas orações, algumas penitências, fazer algumas questões necessárias dadas pela igreja, a fim de que vocês não venham se perder diante da graça que receberam. Eles entendiam a graça, mas entendiam que essa graça precisaria, então, desses elementos para permanecer na vida da pessoa. Vêm os reformadores para dizer que não. A graça é um dom gratuito de Deus, dado aos eleitos, e essa graça não se perde. Essa graça, uma vez dada, ela é permanente. Por quê? Porque Jesus Cristo é a justiça própria, revelada por meio dessa graça. E a partir de Jesus, agora, aqueles que têm esse benefício da graça, eles não perderão mais, porque eles estão selados por essa graça através do Espírito Santo. Depois também vem sola fides, ou somente a fé. Os reformadores começaram a mostrar que somente a fé é o instrumento para o salvo. Então a fé, ela não salva, mas a fé é um instrumento que Deus dá ao pecador, a fim de que ele veja o Senhor e tenha o Senhor como o Senhor da sua vida. Então, não precisa mais de elementos da própria justiça do homem, pois o homem não tem justiça própria que o leve a ser transformado por Cristo. Então, a reforma quis combater a ideia do homem tendo uma justiça própria, e essa justiça própria poderia levá-lo à salvação. E a reforma diz que não. O instrumento pelo qual o homem pode ser salvo é a fé. Somente a fé. Sola fides. Nós vamos aprender um pouco mais sobre isso no culto da noite com o nosso irmão reverendo Sérgio. E, por final, então, soli deu glória. E por que soli deu glória? Resumindo, então, se a Escritura é a única regra de fé e prática, e ela nos foi dada por Deus, se Cristo é o único meio de salvação, se a graça é responsável por tudo o que temos e somos, e se a fé é um dom de Deus, o único instrumento para nos apropriarmos de tudo isso, então resta dar glórias a Deus. Soli deu glória, toda honra, todo louvor, toda glória seja dada ao único e verdadeiro Deus. O homem não tem mérito nenhum. Tudo isso veio por meio de um Deus que desejou se relacionar conosco. Um Deus que desejou enviar o seu Filho Jesus para nos salvar e nos prometer a eternidade. Então a Reforma Protestante se levantou contra uma igreja que pregava algo totalmente diferente do que a Escritura. Então nós, do Ocidente, nós temos muito que glorificar a Deus por homens como Lutero, como Calvino, como Zwinglio, como Savonarola, como outros reformadores que se levantaram com o único intuito, defender a palavra de Deus.
E nós vamos então desses 5 pilares que serão expostos aqui em alguns domingos, nós vamos começar com o primeiro. Somente a Escritura. Somente as Escrituras. E esse texto nos mostra o porquê que somente a Escritura deve ser buscada como fonte de autoridade. Nós temos aqui, nos versículos 14 e 15, Paulo exortando ao jovem Timóteo, essa carta é dirigida a esse jovem, para dizer a esse jovem que ele precisava lutar contra os falsos ensinos, contra os falsos mestres que estavam se levantando no meio do povo. E ele deveria fazer isso olhando para aquilo que ele havia aprendido desde a infância. Porque desde a infância ele foi educado nas Sagradas Escrituras. E por conta disso ele precisava voltar a isso e permanecer nesse ensino a fim de combater com autoridade tudo aquilo que estava sendo pregado contrariamente àquilo que era a verdade de Deus, aquilo que ele aprendeu da sua avó e da sua mãe e daquilo que ele também aprendeu do próprio apóstolo Paulo. Então, nós temos aqui o versículo 14 dizendo: tu, porém, ou seja, jovem Timóteo, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado. O permanecer é justamente voltar aos olhos aquilo que foi paulatinamente sendo ensinado pela mãe e pela avó dele. Lá na primeira carta, ele diz que a sua avó Lóide, sua mãe Eunice, Paulo diz que educava o jovem Timóteo desde a infância. Então ele precisava permanecer. E a ideia de permanecer é de fato permanecer naquilo que ele havia entendido. Não é simplesmente permanecer, mas permanecer naquilo que para ele foi verdade. Tanto que o texto vai dizer naquilo que foste inteirado. E a palavra inteirado aqui significa crer. Ou seja, Timóteo, ele aprendeu e creu. E por ele ter aprendido e crido, ele precisava voltar a permanecer ou continuar permanecendo nas Sagradas Escrituras. Então ele precisava disso para lutar contra os falsos ensinos. E o texto vai dizer então, dando ênfase, que desde a infância ele foi educado. E aqui nós podemos parar para pensar em algumas coisas já, como aplicação para o nosso coração. Primeiro, é que o Evangelho que nos alcançou e nos transformou não é um Evangelho para ser apenas vivenciado nos domingos ou em determinado momento de uma necessidade que eu venha a ter. O Evangelho é algo que deve ser buscado todos os dias, continuamente, pois é um alimento para fortalecer o crente diante das ciladas dos inimigos. Nós estamos no mundo, não somos do mundo, mas estamos no mundo para fazer diferença. E como fazemos diferença nesse mundo? Entendendo o Evangelho. Pois o Evangelho é a resposta clara e direta aos falsos ensinos que vêm permear a nossa vida, o nosso coração. Então nós precisamos continuamente nos inteirar dessa verdade. Então, se o Evangelho de fato nos transformou, nós precisamos permanecer nele. Mas não permanecer apenas diante da necessidade, mas permanecer em todo o tempo. Por isso que Paulo faz questão em enfatizar que desde a infância Timóteo aprendia as Sagradas Escrituras. Por quê? Porque foi dado por Deus uma ordem que os judeus precisavam em todo o tempo, ao deitar, ao levantar, pelo caminho, ensinar essa verdade, ensinar os mandamentos do Senhor, a fim de que o povo não viesse desviar deles. Então, Timóteo faz questão de mostrar isso, e isso traz para nós um alerta. Os pais que não ensinam seus filhos nas Sagradas Letras, eles estão negligenciando o mandamento do Senhor. Eles estão deixando com que os filhos possam ser doutrinados por elementos que não são da verdade. Serem doutrinados por pseudo-verdades, por filosofias vãs,
que vão levá-lo a questionar a própria verdade absoluta, a própria verdade de Deus. Então, a importância que Deus deu ao ensino, na responsabilidade que os pais têm na educação dos filhos, deveria ser observado desde a infância. Isso é muito importante para nós, que tivemos o privilégio de ser doutrinado pelos nossos pais desde pequeno. Mas também é para o entendimento daqueles que não tiveram esse privilégio, mas estão aqui pela graça do Senhor, para que agora façam diferença quando tiverem os seus filhos também, para que não negligencie esse mandamento, essa ordem de Deus. Porque quando nós paramos para olhar para Israel, o que nós vemos? Nós vemos um povo que muitas das vezes obedeceu, mas também desobedeceu. E por várias vezes não ensinou os filhos as verdades, os mandamentos, os preceitos, os juízos de Deus, e o resultado disso foi se perderem. Quantas vezes o Senhor chamou através dos profetas aquele povo a voltar para os seus caminhos? Quantas vezes Deus derramou um juízo severo sobre o povo de Israel para que eles entendessem que esse juízo era porque eles abandonaram a verdade? Se nós negligenciarmos, nós vamos perder. Nós vamos perder os nossos filhos para qualquer coisa que o mundo leva como mais atrativo para eles. E não só os nossos filhos, mas nós também. Sabe por quê? Porque eu entendo que a falta do pai ensinar ao filho não é somente tempo, mas é porque talvez o pai não aproveita também o tempo dele para ter intimidade com Deus. Eu acho que vai mais além. Às vezes o problema não é o pai negligenciar isso, mas é porque o pai nem faz o que ele deveria fazer continuamente, que é uma vida devocional, que é uma busca pela verdade, que é de fato viver diante desses preceitos, desses ensinos. Porque veja, se o pai fazer isso, ele vai fazer dando um bom testemunho. E o filho vai aprender também com esse bom testemunho, sem o pai sentar e abrir as escrituras. Por quê? Porque o testemunho é a escritura sendo vivenciada na minha vida, sendo interpretada nos meus passos, no meu pensar, no meu falar. Isso é um bom testemunho. Então aqui nós já podemos aprender que essa verdade declarada por Paulo a respeito do jovem Timóteo é uma verdade que não pode ser negligenciada nos nossos dias. Nós precisamos buscar viver essas verdades para a glória de Deus. Mas o texto continua, e o texto vai nos ensinar que diante disso, diante desse ensinamento que deu sabedoria a esse jovem, para a salvação pela fé em Cristo Jesus, diante desse ensino que era traduzido na vida desse jovem, Paulo vai enfatizar a importância da Escritura. E aqui nos versículos 16 a 17, ele vai dar ênfase a isso. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, em primeiro, nós precisamos entender a inspiração. Paulo, ele vai ampliar aqui o que ele acabara de dizer nos versículos anteriores. E ele vai mostrar que a sua avó, a avó Lloyd, a mãe Eunice, a avó e mãe do jovem Timóteo, trouxe o Antigo Testamento para que ele aprendesse a respeito do Senhor. Nós estamos aqui no Novo Testamento. Talvez você possa até pensar, Paulo está dizendo que toda a Escritura é inspirada por Deus, mas o Novo Testamento nem estava ainda fechado. O cânon bíblico do Novo Testamento ainda não era esse que nós temos em nossa mão. Talvez você possa pensar, Paulo está falando, talvez pensando apenas no Antigo Testamento. Não, Paulo está falando do Antigo e do Novo. E ele está mostrando isso porque não é apenas esse ensino dado através do Antigo Testamento ao jovem Timóteo, que é a palavra de Deus, mas toda a palavra inspirada
é palavra de Deus. Toda a Escritura é a palavra de Deus. E um aspecto importante para nós entendermos isso é o aspecto da própria inspiração. E isso nós devemos considerar. Por quê? Porque a inspiração é Deus tomando homens para escrever a sua palavra de uma forma diferente que muitos compreendem. Nós entendemos, como reformados, que a forma de inspiração é uma forma orgânica, ou, como alguns dizem, dinâmica. O que seria isso? Deus toma mais de 40 escritores, cada um com a sua própria característica, cada um com o seu conhecimento cultural, e dá a eles o Espírito Santo, a fim de que por meio do Espírito Santo eles pudessem trazer todo o conhecimento que tinham a respeito das verdades que deveriam ser escritas, mas de uma forma com que o Espírito Santo conduzisse todo o pensamento à escrita para essa verdade ser uma verdade inerrante, uma verdade absoluta. Isso é a inspiração. Fora isso, nós temos que entender que o Antigo Testamento tem uma fonte de autoridade. Os profetas recebiam a revelação de Deus e tinham que escrever, como lá em Daniel, capítulo 7, vai dizer que o profeta recebe e escreve em súmula o que ele havia recebido em sonho. Então os profetas escrevem isso, e o Espírito Santo agora conduz para que essa escrita fosse de acordo com tudo aquilo que o povo de Deus pudesse entender como verdade dele. Por isso essa escritura, ela não erra, ela é infalível, ela é a própria palavra de Deus. Aquilo que o homem precisa saber está aqui. E o Antigo Testamento não é uma dispensação separada do Novo Testamento. O Antigo Testamento é a antiga aliança, mas essa antiga aliança está apontando para aquela nova aliança que haveria de vir. Então o Antigo Testamento nos leva à compreensão que o Deus da criação e o Deus que promete Jesus como aquele que vai vencer a morte, lá em Gênesis 3,15, ele é dirigido por meio de uma palavra dada pelos profetas, dada pelos escritores da Bíblia, a fim de que eles compreendessem que essa promessa a respeito de Cristo Jesus aconteceria na plenitude dos tempos. Então o Antigo Testamento caminha nos levando a essa compreensão. E o Novo Testamento vem para confirmar o que o Antigo diz. E o Novo Testamento vem para dizer que tudo aquilo que o Antigo Testamento falou é verdade, pois agora Cristo veio, estabeleceu o reino. Cristo então dá início a essa nova aliança, mas Cristo não dá início a essa nova aliança negando a antiga. Pelo contrário, ele veio para, em primeiro lugar, cumprir a lei do Antigo Testamento, a fim dele completar a missão que Deus havia dado a ele. Então Jesus, ele não nega, ele não diz, o Antigo Testamento já se passou, ele confirma, vivendo a lei em toda a sua vida. E mais do que isso, Jesus traz o Antigo Testamento como fonte para que os apóstolos, que agora são o fundamento da igreja, pudessem compreender o Antigo Testamento, mas dentro da perspectiva agora da vinda do reino, da vinda do Messias, para interpretarem a partir daquilo que tudo aquilo que Cristo estava ensinando a eles. Como nós vemos isso claramente no Sermão do Monte, Jesus trazendo o Antigo Testamento e mostrando aqueles aspectos da lei que precisavam ser observados agora dentro dessa nova perspectiva, da nova aliança. Por isso, o Antigo e o Novo Testamento compõem o cânon bíblico. Esse cânon bíblico que são esses livros, de fato, é as Sagradas Escrituras, é as Sagradas Letras, aquela que nos torna sábios diante desse mundo. Por isso que essa Escritura é inspirada por Deus. E essa Escritura inspirada por Deus é a fonte de verdade
Porque no Antigo Testamento nós temos os profetas como a fonte de verdade, eles receberam a revelação do Senhor. E no Novo Testamento nós temos os apóstolos que viveram com Cristo Jesus. E os apóstolos, então, muitos deles foram escritores desse livro, desses 27 livros. E aqueles que os apóstolos não escreveram, eles supervisionaram para que de fato isso fosse fonte. Mas acima de tudo isso, nós temos o Espírito Santo inspirando as palavras que deveriam ser escolhidas para ser a fonte de vida. Por isso que Paulo vai dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus. E depois ele vai dizer por que essa Escritura é inspirada por Deus. Ela tem um propósito na vida do crente. Que propósito é esse? Ensinar, tem um propósito de repreender, tem um propósito de corrigir, tem um propósito de educar na justiça, para algo maior, que ele vai dizer depois no versículo 17. Então veja, a Escritura ela é útil, primeiro, para o ensino. O ser humano não nasce conhecendo todas as coisas, ele precisa ser ensinado a respeito delas. Por quê? Porque a Escritura é a verdade absoluta, e se a pessoa busca a Escritura como fonte de vida, ela vai conseguir interpretar os porquês da vida. Nós não fazemos várias perguntas a respeito de quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui, qual é o propósito da nossa existência? Nós nos fazemos essas perguntas. O problema é que muitos buscam na filosofia, buscam em conceitos humanistas responder, mas se veem frustrados quando a resposta não bate com aquilo que eles estão vivenciando. Mas a Escritura vem para mostrar, se você quer saber os porquês e o como viver, olha para a Escritura, porque ela tem todas essas respostas a respeito da sua vida. E além do mais, ela vai te ensinar como viver essa vida num propósito redentivo, num propósito de glorificar ao Deus, o nosso Criador. Então nós precisamos ser ensinados, e o ser humano precisa então buscar esse ensino na fonte da verdade que não erra, na fonte da verdade que responde todas as nossas perguntas. E mais uma vez, nós precisamos entender que o pai crente, a mãe crente, tem uma grande responsabilidade e um privilégio de educar os filhos no caminho do Senhor, através da fonte de vida, para que os seus filhos, ao levantar esses questionamentos, eles sabem responder. Por quê? Porque desde a infância sabe as sagradas letras. Mas não só isso, nós precisamos também considerar algumas coisas a respeito desse ensino. Você já parou para pensar o porquê que hoje nós falamos tanto em cosmovisão cristã? Nós temos até uma sala na escola dominical sobre cosmovisão cristã. Por quê? Não é porque é a moda do momento, mas é porque as pessoas se perderam com outros ensinos. E a cosmovisão cristã leva a pessoa a voltar, a olhar, a enxergar, a se ver nas letras dessa fonte de vida para interpretar a cultura, a arte, entender os aspectos criacionais, entender criação, queda, redenção e consumação, e como nós estamos diante de tudo isso, e o que nós precisamos fazer, não nos isentando de tudo que o mundo mostra para nós, mas dentro desse mundo, fazendo diferença a partir dessa fonte de vida. E nós falamos tanto de cosmovisão, por quê? Porque o povo tem tido uma cosmovisão antibíblica, dentro da igreja, dizendo ser crente, mas na prática, vivendo uma política de descrente, vivendo uma arte que não leva para a glorificação de Deus, vivendo uma economia que busca ideologicamente prazeres e não as verdades que refletem a uma economia que glorifica a Deus, e por aí vai.
Por isso nós falamos tanto de cosmovisão cristã. Talvez você já ouviu, mas uma outra pergunta: por que nós ouvimos tanto falar agora? Está recente. Pessoas estão buscando, inclusive, criar as leis do homeschooling. Porque pais estão tirando crianças das escolas para educar dentro de casa. Pais estão tendo que se esforçar dobrado com o trabalho e com o ensino dos filhos. Mas por que isso? Será que eles estão sendo egoístas? Eu acho que não. Eu acho que o problema, sabe o que é? O problema é que as escolas que deveriam ter um ensino religioso mostrando Cristo, já nem fala mais de Cristo, pois Cristo não existe nesse meio acadêmico. E por que que os pais estão tirando as crianças? Para mostrar aos filhos que eles não podem perder o sentido da realidade. Eles não podem perder aquilo que de fato é o caminho de vida, que é Cristo, que é a sua palavra. Talvez seja isso. Não estou fazendo aqui uma propaganda do homeschooling. Estou só levantando essa questão para dizer que muitas das pessoas estão fazendo isso para não perder os seus filhos, para uma cultura que nega a Cristo, para um ensino religioso que não passa de uma ideologia, um ensino religioso que só diz que é religioso, mas é religioso diante de uma doutrina humana e não uma doutrina de vida, que é a Escritura Sagrada. Então, a Escritura é a fonte de ensino. Mas não só isso, a Escritura também nos leva para a repreensão. A repreensão é o alerta quanto aos perigos. Paulo está alertando Timóteo contra os falsos ensinos. E ele vai fazer isso ao longo da primeira e da segunda carta. Como, por exemplo, ele vai dizer lá em 1 Timóteo capítulo 18, versículo 19: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fostes objeto, combate firmado nelas o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Depois ele vai lá no capítulo 4, vai falar desses que naufragaram na fé. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. E assim ele continua mostrando a Timóteo a importância dele permanecer naquilo que ele aprendeu, daquilo que ele foi inteirado, daquilo que de fato levou à salvação da sua vida. Então a repreensão é aquilo que a Escritura traz para os faltosos, para aqueles que estão distanciando da verdade de Deus, para aqueles que estão buscando outros valores, outros princípios que não mais são os revelados na Sagrada Escritura. Também diz que ela serve para nós como correção. E quando nós falamos em correção, logo pode parecer um aspecto negativo em nossos pensamentos. Mas a correção bíblica não tem esse fator negativo. Pelo contrário, a correção bíblica é positiva, porque ela visa aperfeiçoar aquele que se perdeu no caminho. Hebreus capítulo 12, versículo 11 vai dizer: toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Então a repreensão, por meio da Escritura Sagrada, nos alerta quanto ao caminho que nós estamos trilhando. Mas se nós desviarmos desse caminho, vem a correção bíblica para dizer: volte, ande pelo caminho que glorifica a Deus, que agrada ao Pai. Não ande por esse caminho que vai te levar para destruição, para sofrimento, para desespero em sua alma. Então a Escritura, de forma positiva, ela corrige aos seus, a fim de que eles possam ser restaurados no caminho do Senhor. Também, ela é para a educação na justiça. E educação na justiça significa treinamento. O crente é treinado a viver na justiça
que o tornou salvo em Cristo Jesus. Então essa justiça é o treinamento. Então todo cristão necessita ser treinado de modo que venha fazer a vontade de Deus. Paulo vai dizer isso também lá em 1 Timóteo: foge outrosim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com todos de coração puro que invocam o Senhor. Também ele vai dizer lá em Tito: porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, educando-nos a fim de que, tendo renunciado à impiedade e aquelas paixões mundanas, aqui e agora, vivamos vidas de autodomínio, de justiça e devoção, enquanto aguardamos a bendita esperança, a aparição de Deus em Cristo Jesus. Então, essa educação na justiça é um treinamento necessário que o crente precisa passar por meio da justiça que nos designou como filhos justos do nosso eterno Deus. Portanto, toda a Escritura é necessária para ensinar, necessária para repreender, necessária para corrigir, necessária para educar na justiça. É dela que emana a verdade, que trabalha no coração do faltoso e que guia pelo caminho que glorifica a Deus. Meus queridos, nós vemos muitas pessoas sofrendo com esses problemas da alma, sofrendo e buscando ajuda em meio aos seus desesperos, mas muitas das vezes buscando ajudas que não vêm trazer a fonte de vida para a compreensão daquilo que precisa ser moldado, a fim de tirar essa dor, esse peso que a pessoa está sentindo em sua alma. Nós vemos crescente o número de pessoas com depressão, com ansiedade, síndrome do pânico, entre outros problemas como esse. E também nós vemos crescendo continuamente pessoas que se levantam para ajudar sem a Escritura. E nós que temos a Escritura em nossas mãos, negamos uma ordem explícita do próprio Senhor, dizendo que nós temos que ensinar em todo o tempo, fazendo discípulos no reino, por meio dessa Escritura, indo pelo caminho. Também nós negamos uma verdade bíblica que diz que nós temos que aconselhar uns aos outros, que nós vamos ter, habitando ricamente em nós a palavra da verdade, para instruir mutuamente uns aos outros. E nós negamos isso, por quê? Porque nós não conhecemos a Escritura, porque nós não buscamos a Escritura como fonte da nossa vida, e por conta disso nós deixamos com que os nossos irmãos em Cristo se perdam e buscam ajuda fora da Escritura. O que nós estamos fazendo? A ordem não é para o pastor, a ordem é para a igreja. Todos nós temos condições de instruir uns aos outros. Por isso Paulo vai dizer: habite ricamente a palavra de Deus no seu coração para você instruir. Nós não podemos perder essa verdade. E não podemos deixar com que os nossos irmãos em Cristo se percam diante das dores que ele está sentindo, do desespero que ele está tendo. Porque Deus vai cobrar de nós. E por final, esse texto vai dizer para nós que essa Escritura nos habilita. Então a finalidade da Escritura na vida do crente é habilitado para toda boa obra. A palavra habilitado tem um sentido de completar, ou seja, a pessoa sem Cristo é vazia de sentido e significado. Então somente em Cristo isso vai preencher todo o vazio da sua alma, porque a palavra de Deus é essa fonte que emana a verdade, que emana o alimento necessário que a alma tanto precisa. Lá em Efésios capítulo 4, Paulo vai dizer que muitos recebem o dom de ensino, a fim de ensinar essas verdades para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço. E aqui Paulo está dizendo para Timóteo: olha, essa Escritura é tudo isso, a fim de que o homem de Deus seja habilitado de forma perfeita, e de forma perfeita ele possa cumprir a boa obra. E sabe o que é interessante? É quando você para ir lá no original e ver o que significa boa obra. Porque logo quando nós lemos, nós pensamos na boa obra em fazer algo
para as pessoas. De certa maneira é isso, mas o que Paulo está enfatizando aqui é algo a mais, porque está ligado a tudo aquilo que ele falou até aqui. Boa aqui está ligado à ideia de excelência moral. E obra a trabalho. Então o que Paulo está ensinando aqui a Timóteo? Você vai fazer um trabalho feliz. O boa é bom de feliz. Ou seja, você vai fazer um trabalho feliz. Mas como você vai fazer um trabalho feliz? Tendo a Escritura como fonte de sua vida. Se você então busca viver a Escritura, você vai ter alegria para trabalhar feliz no reino. Não sei, aqui, fica difícil eu nomear aqui, mas muitas pessoas que já estão passando ou passaram e desejam passar novamente pela experiência do discipulado, sabe o que eu estou dizendo? Como é bom quando você para diante de um jovem, diante do Senhor, de uma senhora, quem seja, diante de uma criança, e você abre a Escritura e começa a ensinar essas verdades. E a pessoa começa a dizer, nossa, eu não sabia disso, olha como isso, nossa, isso muda a forma de eu pensar, isso muda a forma de eu enxergar as coisas. E a pessoa, não, eu quero mais, pastor, me ensina mais, discípulo, me ensina mais, eu quero entender, eu quero saber. Esse é o trabalho feliz. E aí a alegria que invade o nosso coração quando nós estamos discipulando é uma coisa ímpar. Se você não passou por essa experiência, por favor, passe. Se você não sabe discipular, não tem de problema. Nós estamos aqui para ensinar. Como é bom discipular e ver aquele irmãozinho crescendo, desenvolvendo e sendo diferença no meio que ele está. Além disso, está se colocando à disposição para preparar outros. Quem já aconselha aqui, além dos pastores, sabe como é bom você olhar para alguém que tem uma dificuldade e você começar com a Escritura, trabalhando, ensinando, mostrando, dando exercício para aquela pessoa vencer aquele mal que permeia o seu coração, e você vê o crescimento, o desenvolvimento e os problemas chegando e a pessoa se superando diante desses problemas. E a alegria é contagiante por saber que Deus nos usou como instrumento da sua palavra para levar o conhecimento, a mudança, o aspecto de vida que a pessoa precisa para caminhar nessas trilhas tão difíceis da nossa existência. Essa é a Escritura, que é inspirada por Deus, útil para tudo isso que nós falamos, e que habilita o homem para um trabalho feliz. Então, o homem que não faz esse trabalho feliz, ele não sabe o que está perdendo. É muito bom. É difícil? É difícil. Os pastores estão aqui para falar. Mas é prazeroso? É prazeroso quando nós vemos os frutos desse trabalho. Isso confirma, isso alegra, isso nos leva a querer fazer mais para o reino. Então, eu quero encerrar, meus irmãos, chamando as crianças, para falar um pouquinho com vocês, bem rápido, falar um pouquinho com vocês a respeito desse desenho. Então, nós mostramos aí que esse versículo tem tudo a ver com aquilo que nós ensinamos. Lâmpada para os nossos pés é o quê? A palavra. E essa palavra, ela traz uma luz para que eu possa caminhar. Então, crianças, diante da vida de vocês, vocês vão se deparar com muitas coisas que vocês não vão entender. Mas saiba que existe um livro. Esse livro é o livro que nos fala tudo aquilo que nós precisamos entender. Talvez você ainda não consegue ler esse livro, mas seu pai e sua mãe podem te ensinar a respeito dele. Não só pode, como devem te ensinar a respeito dele. A decorar versículos, como esse versículo que possivelmente você já decorou, para que quando você se vê diante de um problema, diante de uma dificuldade com o seu colega da escola, ou o seu amigo do prédio, ou seja quem for, você possa lembrar: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Vocês estão crescendo e vocês têm que caminhar
viver muitas coisas ainda, como o pai e a mãe de vocês já viveram, os avós, os tios. Mas saiba que se você caminhar carregando com vocês esse livro e tudo que está escrito aqui, vocês vão conseguir vencer todos os problemas que vierem diante da caminhada. Isso também é para mim e para vocês, meus irmãos. Nós só vamos vencer as ciladas do inimigo. Nós só vamos vencer os falsos ensinos se nós estivermos vivendo a palavra de Deus. Sabe que o cristianismo só existe por conta da Bíblia. Se a Bíblia não existisse, não existiria cristianismo. Então, essa palavra é a autoridade final. E ela continua sendo a autoridade para toda a existência humana. Para que o homem, a mulher, possa compreender como viver e como se portar diante desse mundo. Sola Escritura, somente a Escritura. Que Deus nos abençoe. Amém?